Saudação, meu nome é Fabião Daniel, estudante de pós-graduação em Ciências Agrárias. Vou apresentar o trabalho de disciplina de fertilidade do solo. Nesta disciplina de fertilidade do solo, tenho como tema fatores que influenciam o desenvolvimento das plantas. Seguindo, temos como o roteiro da aula, onde temos conceituação do crescimento e desenvolvimento. Aqui vamos ver os conceitos de crescimento e desenvolvimento. Iremos ver também os fatores intrínsetos e genéticos. Indo nos conceitos de crescimento. Quando que nós dissemos que um crescimento e desenvolvimento. Quando falamos de desenvolvimento, estamos a falar de crescimento em altura, enquanto o desenvolvimento, estamos a falar de desenvolvimento em diâmetro, onde a estrutura dos órgãos. Então, essa diferença é onde vai ajudar que, na medida que a planta vai ter esse desenvolvimento, significa que a própria planta vai conseguir produzir os melhores produtos agrícolas. Enquanto no crescimento, estamos a falar muito quanto a divisão da mitose. Ele ocorre via divisão celular por mitose e subsequente expansão celular. Por outro lado, o desenvolvimento é qualitativo. Envolve a diferenciação de células em tecidos especializados, a formação de órgãos e a transição de fase da planta, como a mudança do eixo. No controle interno e a programação bioquímica da vegetação, dizer que o controle interno da planta, analisar como a vegetação se auto-organiza e responde quimicamente aos estímulos. Então, as plantas têm essa capacidade. Quando a reação, eles conseguem responder ao meio ambiente através do estímulo. Todas as plantas possuem um relógio interno altamente regulado por sua carga genética e por sinalizadores bioquímicos internos, conhecidos como hormônios vegetais. E no controle genético, dizer que o ponto de partida de qualquer cultura e o seu potencial genético é o genoma da planta. Ele estabelece o teto biológico máximo, ou seja, 100% do seu potencial produtivo, o teórico sob condições perfeitas. No entanto, os genes não trabalham isoladamente, mas sim a expressão gênica age como
central de processamento de informações que coordena de maneira dinâmica as respostas fisiológicas e morfológicas frente aos estímulos do ambiente. Então, está a dizer que essas plantas têm esse genoma que responde por estímulos e dão a resposta quando os estímulos do meio ambiente, quando a planta é tocada. E quando a auxina e gibberelinas dizer que são hormônios que regulam a vida das plantas, então as auxinas promovem ou são responsáveis pelo alongamento celular na planta, que nós chamamos de dominância apical enzimática. E a auxina atua de forma num sentido apídice, enquanto que a gibberelina induz o alongamento de entrenó e quebra de dominância, que é essenciais na germinação e mobilização de reserva. Estamos a dizer que as gibberelinas são hormônios que são responsáveis do alongamento de entrenó, mas não só são responsáveis também pela dominância ou da quebra de dominância, e são responsáveis pela germinação. Nós temos, no caso dessa germinação, quando a planta é induzida ao crescimento, nós encontramos que essas gibberelinas que são responsáveis no alongamento de entrenós, e ao mesmo tempo que é responsável pela germinação dessa planta. Na primeira fotossíntese, as auxinas representadas principalmente pelo ácido são fundamentais para o alongamento celular, aquilo que acabei de explicar. Eles temos o caso de citocinas e etilene. Nós vamos encontrar que as citocinas estimulam a divisão celular e retardam o envelhecimento foliar. Para dizer que esses hormônios que são responsáveis pela estimulação da divisão celular, e não só ele faz com que retarde o envelhecimento das folhas. As folhas sempre vão ficando, quando apanhamos aquelas folhas ficando mais novas, é devido a esse hormônio que é responsável pela divisão celular e retardamento de envelhecimento foliar. Enquanto que no etileno, que é um gás regulador envolvido na maturação de frutos e absorção das folhas. Então, o etileno é responsável pelo envolvimento de maturação de frutos e na absorção das folhas. Temos o caso de
que é o ácido abíssio. Nesse ácido abíssio é uma das hormônios que é muito importante na vida das plantas, porque esse hormônio é responsável pelo estresse da própria planta. Esse é o hormônio que dá a sinalização das condições adversas, principalmente no déficit hídrico. Nós sabemos que nas plantas pode vir ter estresse hídrico. Então, este ácido é que é responsável principalmente por esse déficit hídrico. E não só, ele promove o fechamento estomático rápido para evitar desidratação das folhas. Então, quando a planta é estressada, este ácido consegue fechar o estomático muito rápido para que a planta não sofra desidratação floreal. Então, a partir daí a planta consegue sobreviver quando o estresse hídrico através deste ácido. Este ácido atua nas células e guarda, promovendo o fechamento. Radiação. Na radiação solar fotoperiódica e as oscilações térmicas, dizer que esta secção radiação fotossintética. A luz não é apenas uma sinalizadora, é a fonte primária de energia para a vida vegetal. No entanto, as plantas utilizam apenas uma faixa específica do espectro solar, conhecido como radiação, e ele ativa e compreende comprimentos de onda entre 40 a 700 nanômetros. Então, essa fração ativa da luz captura eficientemente pelos pigmentos de clorofila nos cloroplastos. Dentro desses faixas, as radiações azul e vermelha são as mais eficientes na ativação fotoquímica do aparelho fotossintético. O azul é crucial para o desenvolvimento morfológico e abertura estomática, enquanto o vermelho é altamente absorvido para impulsionar a síntese de carboidratos. Fitoperíodo e aqui nós encontramos que o fotoperiódico é a duração do comprimento do dia que regula o florescimento. Então, nas plantas existe quando a duração do comprimento do dia, nós encontramos as plantas a florescer. Então, é um processo em que ajuda as plantas no florescimento. Enquanto que
fitocromos percebem a relação vermelha distante. E na classificação das plantas encontramos as plantas de dia curto e também encontramos as plantas de dia longo. E temos neste caso, as plantas têm essa capacidade incrível de perceber a duração do comprimento do dia, um fenômeno chamado fotoperiódico. Temperatura e metabolismo. E quanto à temperatura e metabolismo, dizer que a temperatura é uma variável climática que controla diretamente a cinética enzimática de todos o metabolismo vegetal. Há um balanço constante e delicado entre a fotossíntese, que fixa o carbono, e a respiração, que consome para gerir a energia celular. Então, a altas temperaturas eleva a taxa respiratória exponencialmente, o que pode reduzir drasticamente o saldo diário de carbono. Neste temos exemplo, as altas temperaturas elevam a taxa respiratória. Isso pode reduzir o saldo diário de carbono fixado pela planta. E na temperatura cardinais, cada espécie possui faixas mínimas, ótimas e máximas de atividades entre espécies. Veranização e frio. Aqui estamos a falar de indução pelo frio. É um processo de indução floreal por exposição ao frio prolongado. É comum em cereais de inverno, trigo e fruteiras de clima temperado. Um mecanismo evolutivo basicamente associado à temperatura, que é o processo de indução floreal, desencadeado uma exposição prolongada a baixa temperatura. Esse mecanismo impede que a planta floresça prematuramente antes do inverno passar, garantindo que o florescimento e a produção de semente ocorre na primavera sob condições climáticas favoráveis. Esse comportamento é o tipo essencial em cereais de inverno como o trigo e em fruteiras de climas temperados, como marciais e pessegueiros. Sem essas cargas frias, e quando a dinâmica da água na planta, o intercâmbio de gases essenciais. E dizer que inicialmente na seção 3
sufocando da água e nos gases atmosféricos. Importância da água. Quando falamos da importância da água, nós dissemos que a água é meio de transporte. Isso porque a água é solvente universal que transporta nutrientes, minerais fotossimilados. Então, é a água que vai transportar esses elementos ou esses nutrientes minerais partindo da raiz até nas folhas. É a água que evita a subvencimentos através do refrigeramento transpiratório. Então, a água é muito importante na vida das plantas. E temos casos de turbo e crescimento. A expansão celular depende da pressão interna do lugar. Sem água, a divisão celular cessa e o crescimento é paralisado. Isso acontece na vida das plantas. Transpiração e tudo. Quando falamos de transpiração e tudo, dizer que mais de 90% da composição celular das plantas herbáceas é pura água. É uma questão. Para manter esse volume constante, a planta depende do fluxo transpiratório. A transpiração foliar atua como a grande força motriz que gera a tensão necessária para sugar a coluna contínua de água desde as raízes através dos vasos de xilema até ao topo da copa. Esse mecanismo físico de coesão e tensão é extremamente eficiente e não consome energia metabólica diretamente da planta. O controle estomático regula esses fluxos, equilibrando no refrigeramento. Troca gasosa e dióxido de carbono. É dizer que as folhas são verdadeiramente oficinas químicas que realizam trocas gasosas como a atmosfera. O dióxido de carbono é o bloco básico indispensável para a fixação de carbono organicamente através do ciclo de Calvin, conforme ilustra a equação clássica da fotossíntese. A concentração de dióxido de carbono no ar atmosférico frequentemente atua como fator limitante para o crescimento de plantas de metabolismo C3. Para captar dióxido de carbono, a planta precisa abrir seus estomatos, o que inevitavelmente resulta em perda de água por transpiração. A interface física, química e biológica do solo. Nesta seção, dizemos que
a interface física, química e biológica do solo. Vimos que onde entramos em contato direto com a ciência do solo e a fertilidade, o solo não é apenas um suporte físico para as plantas, mas uma interface altamente complexa e viva que combina propriedades física, química e biológica que interagem constantemente com o sistema radical. Física do solo e raízes. Quando falamos de física do solo e raízes, estamos a dizer que as propriedades físicas do solo ditam o ambiente do crescimento do sistema radicular. A resistência mecânica do solo é um fator crítico dos solos compactados ou adensados, impede mecanicamente o crescimento e a expansão lateral das raízes, limitando severamente o volume do solo explorado. Isso reduz drasticamente a capacidade da planta de buscar água em camadas profundas e absorve nutrientes móveis e imóveis. Por outro lado, agregados bem estruturados criam uma rede de caminhos livres para o sistema radicular. Deve haver um equilíbrio essencial entre macroporos que garantem a criação e o fluxo de ar. O fluxo de ar e microporos responsáveis para reterem a água útil. Então, para dizer que quando falamos de dessa resistência, quando falamos de água no solo, estamos falando exatamente quando falamos de água, a água no solo e a dinâmica, a água do solo e a dinâmica, para dizer que a água tem ocorre na camada de texturas. Na camada de texturas nós temos textura do solo como arenoso, a capacidade de campos, temos pontos mortos, temos água disponíveis, arenosos. Então, nessa capacidade a água no solo, a dinâmica, nós vamos encontrar essa a classificação. E quando a erosão do solo, e nós vamos dizer que 25% temos de encharcamentos, a água acumula e expulsa o oxigênio celular da lisofilma. Então, neste contexto, causa a morte de raízes por fermentação, impedindo a absorção. O solo saudável deve possuir cerca de 25% de sua propriedade total preenchida
fertilidade e nutrição. E quando falamos de fertilidade e nutrição, nós encontramos os macronutrientes que nós temos. Vamos ter o nitrogênio, temos o potássio, temos o cálcio, temos magnésio. Esses macronutrientes estruturam o esqueleto químico da planta, para dizer que são esses macronutrientes que suportam a própria estrutura da planta. E temos micronutrientes que catalisam as principais reações metabólicas vitais. E a nutrição mineral é a base química do crescimento e do desenvolvimento vegetal. Dividimos esses elementos em dois grupos principais, que havia dito que são os macronutrientes, como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, e são exigidos em grandes quantidades porque essa estrutura. pH do solo e nutrientes. No pH e nutrientes, o pH do solo é o principal regulador químico da fertilidade, pois afeta diretamente a solubilidade e a disponibilidade dos nutrientes, conforme demonstra neste gráfico. A faixa de pH ideal para a maioria das culturas agrícolas situa-se entre 6 e 6,5, onde alcançamos até 95% da disponibilidade máxima de nutrientes essenciais para a absorção. Em contrapartida, sob condições de acidez extremas com pH inferior a 5, a disponibilidade pode cair drasticamente para cerca de 45%, ficando bloqueado no solo ou lixiviado, enquanto elementos tóxicos como o alumínio livre aumenta, danificando as partes das raízes, impedindo o desenvolvimento vegetal. Enquanto que na simbiose, dizer que o solo abriga uma rica biodiversidade biológica que interage beneficamente com as raízes através do processo simbióticos. Os rizoides são bactérias. Os rizoboides são bactérias que realizam a fixação biológica de nitrogênio através de uma simbiose radicular direta e transformando o nitrogênio gasoso da atmosfera em forma assimiláveis pela planta em troca de carboidratos. Paralelamente, as micorrozas são associações simbióticas com fungos do solo que estendem e faz microbióticas muito além do alcance das raízes. Enquanto que quando a relação ecologia, competição, interação do manejo humano, dizer que existe essa relação na ecologia e competição, interação do manejo,
onde inteligente tudo o que aprendemos sobre ótica, ecologia e do manejo humano. As plantas não crescem isoladamente, elas convivem em comunidades dinâmicas e complexas. Quando a competição intra-específica e intra-específica é uma realidade constante nos ecossistemas agrícolas. Como ilustrado na figura, plantas vizinhas ou invasores disputam ativamente recursos limitados do meio, como a radiação solar para as folhas superiores, e a água e nutrientes minerais nas rizofelas. Além da competição física direta, algumas espécies utilizam uma estratégia química de guerra biológica chamada alelopatia. Trata-se da síntese e liberação voluntária da fitoncina de resíduos que impede a germinação e o crescimento de sementes, pladulas e consistentes ao redor. Então, esses fatores competitivos que nós encontramos entre plantas vizinhas disputam ativamente com a luz, a água e nutrientes. Então, há uma disputa aqui por causa desses fatores entre plantas, vão disputando por causa do sol e água e nutrientes. Mas na liberação de toxinas químicas e são inibidores do sol. Então, tomando o exemplo dessas plantas, estamos a ver que temos a luz solar e temos as plantas. Então, neste contexto, as plantas precisam dessa luz solar para o seu crescimento. Então, há disputa entre a luz e a água e os nutrientes. Não só essas plantas para crescer precisam dessa água e as plantas precisam desses nutrientes. Estresse abiótico. Dizer que nas plantas encontramos esses estresses abióticos no estresse abiótico nós encontramos, dissemos que no estresse abiótico são fatores como exemplo a salinidade cria estresse osmótico que impede a absorção normal. Provoca fitossimilaridade específica por íons específicas. Dizer que o estresse ambiental e abiótico são os principais limitadores da produtividade agrícola global. A salinidade do solo, por exemplo, gera um estresse osmótico que reduz o potencial hídrico do solo, impedindo a absorção normal de água pelas raízes e provocando fitotoxicidade específica. Estresse oxidante desencadeado por secas severas, temperaturas extremas que contaminam por metais pesados. Esse estresse provoca a produção descontrolada de espécies reativas de oxigênio, que são radicais
livres altamente destrutivas que atacam e destroem membranas celulares e proteínas enzimáticas fundamentais. Pragas e doenças. Quando falamos de pragas e doenças, dizer que as interações bióticas negativas representadas por pragas e doenças também exercem um impacto severo na fisiologia das plantas. Insectos mastigadores destroem fisicamente a área foliar ativa, reduzindo diretamente a capacidade fotossintética do dorsal da cultura. Assim, patógenos, fungos e bacterianos colonizadores os tecidos internos bloqueiam ativamente os vasos condutores. Esta ordem induzindo sistemas clássicos e demonstra vascular por obstrução hídrica. Manotopeia atacam e danificam severamente a integridade física e funcional do sistema radicular, paralisando a absorção de nutrientes, deixando as plantas debilitadas e vulneráveis a outros estresses secundários. Então, neste caso de planctons, temos esse exemplo de insectos que são mastigadores que destroem as áreas florais ativas, reduzindo a fotossíntese. Temos o caso de patogênico, por exemplo, de fungos, bactérias. Lei do mínimo dele. Quando falamos de lei do mínimo, de lei Big, na fertilidade do solo, celebra-se lei do menos de lei Big, esquematizados pelos clássicos barris de madeiras. Temos esse exemplo. Estabelece que o crescimento e a produtividade de uma cultura vegetal são limitados e controlados extremamente pelos recursos ou nutrientes que se encontram em menores disponibilidades relativa no meio, independente de abundância de todos os outros. De nada adianta adicionar doses massivas, vai ser adicionar doses de nitrogênio ou potássio. Se o fósforo ou água forem os elementos limitantes do sistema, a produtividade não aumentará. O manejo eficiente exige a identificação precisa destes degraus limitantes para corrigi-los estrategicamente e permitir o avanço produtivo. Então temos nesse caso que o crescimento, integração do GEM. Na integração do GEM, dizer que para inserirmos, dizer que devemos compreender com o sucesso da lavoura na integração sinergética de três grandes fatores: a genética, que define o potencial biológico, o ambiente, que impõe as condições
agrolimitantes e manejo agronômicos. A sinergia agronômica é alcançada quando escolhemos a genética perfeita para o ambiente específico onde faremos a semeadura. Isto que o papel do engenheiro agrônico ou um técnico agrônico é ajustar as variáveis limitantes dos sistemas através de práticas precisas de adubação equilibrada, garagem para correção de pH e irrigação suplementar. O rendimento final de excelência é o resultado direto deste equilíbrio global harmonizado. Nesse sentido, então, para dizer que nessa integração nós encontramos todos em forma de conclusão dizer que em forma de conclusão nós chegamos a dizer que a aula de hoje espero que tenha esclarecido como os fatores interessantes e extremos coordenado de forma magnífica a fisiologia de plantas e como a fertilidade do solo é um elo fundamental nesse processo. Gostaria de abrir este espaço final para que possamos discutir suas dúvidas, compartilhar. Aquele que tiver dúvidas pode estar apresentar ou ter observações nessa aula, sugestões dessa aula. Precisamos para o que precisa dos comentários. Nós vimos que esses fatores que influenciam no crescimento e desenvolvimento das plantas, conseguimos ver o exemplo dos elementos que atuam nessa área de produtividade, no crescimento da própria planta. Então, nessa ordem de ideia, com este trabalho, com esse conhecimento, isso ajudará para um técnico ou um agrônomo para conseguir manejar bem nesta área da agrícola e para conseguir a melhor produtividade. Neste, será controlar nessa área e a conduzir e a contribuir para o desenvolvimento na área agrícola. Este é um tema muito interessante. Pedimos aprofundar nossos debates acadêmicos sobre como traduzir esses conceitos fisiológicos em produtividade real e sustentável no campo. Então, conseguindo debater, discutir esses conteúdos, ajudará a nossa agricultura, que baseamos agora em agricultura sustentável. Isso vai ajudar muito através desses conhecimentos. E a nossa agricultura tornará
uma agricultura mecanizada, que precisa produzindo pequenas áreas, trabalhando pequenas áreas, mas tendo grande produtividade. Aqui devemos deixar aquilo que nós chamamos de agricultura tradicional. Vamos nessa agricultura nessa área de agricultura vamos aprofundar mais a partir desses conhecimentos para melhorar e para conseguir produzir muito com base nesses conhecimentos. Porque com base nesses conhecimentos consegue adquirir na área de manejo, na área de controle das pragas e como o crescimento das próprias plantas.